De acordo com o decreto estadual e o decreto municipal, publicado na última quarta-feira, as igrejas estão proibidas de realizar cerimônias presenciais. Nós iremos conversar nesse momento com o Rubano Batista, ele é que é presidente da Associação das Igrejas Evangélicas aqui da cidade de Teixeira. Pastor, o município de Teixeira ele tem uma associação, né, das igrejas evangélicas que se uniram e criaram uma associação. Eu gostaria que o senhor falasse dessa associação e como as igrejas evangélicas de Teixeira receberam esta informação deste decreto. Bom dia, Ed. Nós fazemos parte de uma associação que é denominada Ordem dos Ministros Evangélicos de Teixeira e quase todas as igrejas fazem parte, não são todas, mas quase todas fazem, com exceção de algumas igrejas neopentecostais, mas nós recebemos com tranquilidade, e estamos cumprindo o decreto que nós entendemos que nós precisamos contribuir para que essa pandemia ela pare. Se essa é a condição, nós recebemos com tranquilidade, com algumas restrições, tá certo? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós, as igrejas evangélicas, nós somos solidários com todas as pessoas que estão de luto, com todas as pessoas que estão lutando, inclusive a minha família, também tem pessoas com sintomas, né? E nós somos também totalmente favoráveis, quer dizer que nós somos totalmente favoráveis às medidas para o maior controle, como eu já falei, dessa pandemia, antes que ela alcance a totalização de toda a nossa cidade. E nesse sentido, nós parabenizamos aqueles gestores públicos, tanto o governador como o prefeito da nossa cidade, que estão lutando também, estão na luta para o barramento, freio nessa pandemia, porque verdadeiramente nós temos muito medo, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Em relação à igreja, nós estamos aqui na Igreja Evangélica, Igreja Batista da cidade de Teixeira. Como nesse período que estava permitido a presença dos fiéis evangélicos, como era que a igreja estava se portando, pastor? Havia o cumprimento do distanciamento, a higienização com álcool gel, como era que a igreja vinha se portando nesse sentido? Durante todo esse período, desde quando começou a pandemia, nós temos nos cuidado. Eu forneci máscara para a igreja, mas depois todas as pessoas tinham suas máscaras. Ali na entrada tem álcool em gel, aqui também tem o álcool a 70 volume, né, como diz, volume 70, e o distanciamento tem sido correto. Nós temos uma capacidade total da igreja de 340 membros, aqui embaixo 200 membros, mas nós fazemos uma média de 60 membros no máximo nós estávamos fazendo. E o que nós pretendíamos também era que nessa pandemia, nesse decreto, nós fazemos bem menos, até porque, os próprios irmãos, eles se abstêm de vir, porque nós temos muitas pessoas idosas, tá certo? Porém, há uma insatisfação nesse decreto. Essa insatisfação é a maneira como as igrejas estão sendo tratadas, né, nesse processo. Não só a igreja evangélica, mas a igreja católica, enfim, todas as igrejas cristãs. Como se fosse elas a razão do problema, né? As pessoas parecem que estão vendo na igreja a razão do problema. Como se fosse elas as culpadas pela disseminação da pandemia. E esse novo decreto que saiu aí por parte dos nossos governantes, nós temos, por exemplo, a possibilidade de abertura de outros comércios que pode levar também à disseminação, aí a inserir essa pandemia aí no mundo, a respeito de bares, de shopping center, de restaurantes. Mas as igrejas estão proibidas. O problema é que elas estão proibidas, né, inclusive de ter celebração com menos pessoas. Nós poderíamos ter um distanciamento bem mais, diminuir de 200 nós diminuímos para 60, de 60 deveríamos diminuir para 30, né? Nós deveríamos ter isso, mas e com toda a segurança que a OMS, a Ordem Mundial de Saúde,
exige, que a vigilância sanitária exige. Mas a minha insatisfação a esse tratamento com as igrejas é que ele é inconstitucional, né? Ele viola a liberdade de culto. Ele é isonômico, ele não é isonômico, ele é algo que está nos levando a estar isolado, fechado, como se nós fôssemos o vilão de tudo isso. A gente tem percebido que tem gerado realmente uma insatisfação também na sociedade. Nas redes sociais, várias pessoas questionam, principalmente, igrejas fechadas, bares abertos. Falando da questão do decreto, o município, segundo o Superior Tribunal Federal, ele deu autonomia para os estados e municípios, né, realizarem seus decretos no combate ao coronavírus. O estado, ele realizou esse decreto proibindo os cultos religiosos. Mas o senhor, na sua avaliação, os municípios no porte da cidade de Teixeira, por exemplo, que se a gente for analisar um bairro de Campina Grande, um bairro de João Pessoa, ele poderia ser adaptado para a realidade do município e, ao invés de proibir a presença dos fiéis dentro da igreja, poderia justamente diminuir em porcentagem apenas 30% de sua capacidade, 20% de sua capacidade. Se adequasse à realidade do município, seria melhor, seria mais justo? O que eu vejo nesse momento, eu tenho até escrito aqui, nesse momento esse decreto é isonômico, não é? Não é isonômico, ele é um tratamento, digamos, que se fosse para ser fechado, que fosse fechado tudo, não é? O prefeito dos municípios, eles seguiram o governador, que é uma realidade diferente. Eu sei que a economia precisa ser movimentada, mas as igrejas, elas não são comércio. A igreja é o hospital da alma. A igreja, nós precisamos estar aqui onde as pessoas desabafam, as pessoas choram, as pessoas clamam a Deus pelos seus parentes. E de certa forma, não só as igrejas evangélicas, a igreja católica, você sabe que é o canto onde nós nos despejamos diante de Deus, é o canto onde nós pedimos ao Senhor pela nossa vida. As pessoas dizem, você pode ficar em casa, mas não é assim. A igreja é a igreja, é o local onde nós nos sentimos mais próximo do Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu pergunto, será se as pessoas que estão num bar, será se as pessoas que estão ao redor de uma mesa, elas estão transmitindo ou não? Porque elas não vão usar máscara. Você já viu alguém comer ou alguém beber com máscara? E na igreja, meu irmão, a gente passa aqui no máximo 2 horas e todo mundo sentado no seu cantinho, ninguém sai, ninguém aperta a mão, ninguém se abraça, ninguém beija. A vontade temos de fazer isso, mas nós respeitamos o distanciamento, né? E outra coisa, as igrejas evangélicas, como você pode ver, nós temos uma igreja aqui para 200 pessoas. Você nunca vai ver 200 pessoas, nunca é muito distante, né? Mas você não vai ver, as igrejas são pequenas, as igrejas são pequenas, né? São poucos fiéis, e acho que nós deveríamos ter o direito de escolher, porque é constitucional, temos o direito de pelo menos pregar. Nós fazíamos 2, 3 cultos aqui. Assim que a gente termina um culto, desinfeta. Você pode ver que essa igreja está muitos dias fechada, mas ela está totalmente limpinha, ela é desinfetada. Tem uma pessoa que faz isso aqui direto, fazia profilaxia, né, como diz, e depois fazia outro culto, fazia 2 cultos no domingo, um de manhã, outro de tarde, e assim nós íamos fazendo os nossos cultos dentro daquilo que garante a nossa, vamos dizer, dentro daquilo que garante a nossa segurança. A nossa segurança é somente isso que nós gostaríamos de ter, tá certo? Quero fazer um apelo às autoridades e é algo pequeno, senhores gestores, olhe com carinho para essa parte. Além de ser inconstitucional o que vocês estão fazendo com as igrejas católicas, evangélicas, espíritas, seja lá o que for que se diz a igreja, tá certo? As reuniões nas igrejas evangélicas e católicas, mas que haja isonomia, pois nós temos autonomia constitucional, a Constituição nos cobre, tá certo? E eu faço esse apelo às pessoas, que as pessoas fiquem em casa. Eu faço um apelo que as pessoas fiquem em casa, mas que seja uma opção das pessoas, não seja uma imposição da lei.
Estão usando a lei indevidamente, impondo para que a gente não realize os nossos trabalhos. Olha, louvado seja Deus, a maioria das igrejas grandes, elas têm condições de transmitir um culto. Eu não tenho, eu tentei fazer um aqui, não tem condições, é precário, fica uma coisa, além de nós já sermos pequenos, vamos fazer uma coisa mal feita, fica tantas coisas mal feitas aí. Para Deus nós devemos fazer a coisa bem feita. Nós precisaríamos ter condições de fazer, nós não temos. Então o culto presencial tem muitas mães, na nossa cidade Teixeira tem muitas mães chorando, seus filhos internados, tem muitos filhos chorando, suas mães internadas, tem muitas casas aí com o Covid, e nós precisamos estar orando, estar visitando, as pessoas precisam vir despejar as suas petições diante de Deus. Eu ainda quero dizer uma coisa aos senhores: Deus ainda é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas e Ele vai nos libertar disso. Mas eu quero dizer também que eu parabenizo a todos vocês que criaram as leis, que estão batalhando estão na batalha aí para que a gente barre essa pandemia, mas não somos nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, culpado por ela. Quero agradecer aí a participação do pastor Urbano Batista, ele que representa nesse momento as igrejas evangélicas aqui da cidade de Teixeira, falando sobre a determinação do decreto que proíbe a presença de fiéis nos cultos e celebrações presenciais. Ednei Lisboa para o Teixeira1.com.